obviamente, a cada ano, a cada minuto, eu costumo dizer, a gente tem uma evolução. Então, é interessante realmente que se você consiga fazer por prazos determinados ou prazos determinados, para não ter uma questão tão grande, tá, de ad eternum, para você conseguir controlar, ter essa zeladoria, esse controle da entrega, e também para você pensar em valores, em reequilíbrio econômico-financeiro, não só um reajuste. Vamos abordar hoje um tema que é muito comum em engenharia consultiva e faz parte do cotidiano da Bonin, mas em áreas administrativas ou empresas de ramos diferentes acaba gerando algumas dúvidas. Então a ideia hoje é a gente desmistificar esse termo, que são os consórcios empresariais, qual a diferença de um consórcio empresarial de um consórcio de bem. E para bater esse papo, eu trouxe hoje o Giovanni, ele é gerente da área de novos negócios e vai esclarecer para a gente as dúvidas sobre um consórcio empresarial. Bem-vindo, Giovanni, tudo bem? Obrigado, tudo bem. Muito prazer estar aqui com vocês, muito importante para mim participar e falar um pouquinho desse tema, né? Que é um tema tão importante que ainda traz tantas dúvidas. Na origem e na natureza do consórcio, ele realmente trata de uma união, nesse caso de empresas, não de pessoas como nos outros consórcios, mas é uma união de empresas para atingir um objetivo comum. No nosso caso, que não é um consórcio de bens, é um consórcio empresarial, qual é o objetivo comum? Normalmente é a execução de algum objeto contratual. Qual objeto? Ele pode ser um contrato privado, ele pode ser a construção de um grande empreendimento, a execução de um serviço complexo que justifique essa união de empresas, de um objeto contratual que demanda uma empresa maior, uma empresa com mais porte mesmo, para conseguir atuar nessa construção, ou enfim, nessa execução, e também na execução de obras públicas ou serviços públicos, que é onde a Bonin mais atua. Então, vindo lá da origem, a gente tem lá na lei da SA, que é uma lei de 76, essa possibilidade de criação de um consórcio. Por que possibilidade? Porque ele não gera uma nova empresa. Então, as empresas continuam existindo, cada uma individualmente, e a união dessas empresas gera um novo CNPJ, só para fins contábeis, mas isso não cria uma nova empresa, nem acaba com as empresas anteriores. Tá? Então, esse é um primeiro ponto de diferenciação bem importante entre o consórcio de coisas, de bens, e o consórcio empresarial. E como que ele é feito? Para iniciar um consórcio, o primeiro passo é definir bem o objeto dele. Então, para que eu quero consorciar? Eu vou participar de uma licitação, que é mais o nosso caso. Então tá, qual o objeto dessa licitação? O que a minha empresa consegue executar? O que eu preciso de outras empresas para executar? Então não basta simplesmente reunir lá 5 empresas, vamos fazer um consórcio, vamos trabalhar junto. Então entender o que cada um pode agregar, o que a gente precisa da outra empresa para agregar, e aí sim é feita uma união entre essas empresas e começa a constituição de fato. Então definimos o objeto, é isso que a gente quer fazer, vamos constituir. O que a gente precisa para constituir? Então primeiro, de novo, entender o que cada uma pode agregar, e aí trabalhar bem num contrato. Existe uma disposição de que as empresas elas são responsáveis solidárias. O que isso significa? Independentemente de qual o serviço ou qual a parte de serviço que cada uma vai executar, todas são responsáveis pela integralidade daquele contrato. Tá? Isso é para resguardar o poder público, né, o órgão contratante. Mas, dentro da execução, as empresas elas dividem sim, elas podem dividir a atuação delas. Tá? Então pode ser de uma maneira interna, no consórcio homogêneo. Tá? Então, quando a lei 14.133 traz o consórcio homogêneo, as empresas elas atuam conjuntamente. Certo. Tá? Então, apesar de elas serem responsáveis solidárias, elas vão atuar conjuntamente, mas elas podem sim, cada uma ser responsável por uma partezinha. Só que isso é interno, é para a organização interna do consórcio. Para fins da licitação, ou enfim, do órgão contratante depois na execução, o consórcio atua de uma maneira integral. Legal. Ou, só para complementar, pode ser um consórcio heterogêneo. No consórcio heterogêneo, aí a gente vai na própria Constituição dizer exatamente que empresa vai cuidar de cada parte. Tá? Isso tem um impacto muito grande depois na utilização desses atestados para as próximas licitações. Certo. Você disse da empresa líder, né? O que define uma empresa líder, por qual o papel dela e por que ter uma empresa líder, sendo que todas as empresas são então responsáveis? É uma organização, é uma questão até de governança e uma organização de fato para tratar com o cliente. O cliente, nesse caso, é o contratante, que é o órgão público. Certo. Tá? Por que eu tenho que ter uma líder? É mais ou menos aquele trabalho de grupo da escola. Então, se todo mundo, todos os componentes forem falar com quem está contratando, ou no caso da escola com o professor, vai ficar realmente uma confusão, pode ter uma confusão grande. Sim. Então, uma líder é instituída, é escolhida,
realmente para representar o consórcio perante o contratante. Então, é um representante e também, obviamente, um coordenador. Então, essa líder vai ter o papel de coordenar, de organizar os trabalhos, de organizar a atuação e também representar, obviamente, perante o contratante. Não necessariamente tem que ser a empresa com maior percentual dentro do consórcio. Normalmente acaba sendo, mas não é uma obrigação. Tá? Isso não é obrigatório. Sim. Tem muitos consórcios de percentuais muito próximos e uma delas é escolhida líder, mas é mais para esse efeito de organização mesmo. Ah, legal. Nós temos bastante consórcios aqui dos quais somos líderes e eu costumo entender, me corrija por favor, que a empresa líder ela é responsável por administrar esse consórcio. Então, contratar a equipe, organizar a estrutura, trazer os recursos para que as pessoas possam exercer a atividade. Então, é correto a gente dizer isso, que a líder prática, ela faz. Isso, na prática é mais ou menos o que acontece. Tá? Não necessariamente em todos os consórcios precisa ser assim. Então pode ser definido, por exemplo, que a líder é a Bonin, no nosso caso, mas a empresa X, que é uma outra consorciada, que vai ceder o local físico, por exemplo. Sim. Tá? Isso pode acontecer. Aqui no nosso caso, como nós temos uma empresa muito bem estruturada, então nós realmente temos como oferecer isso e as empresas normalmente costumam optar por vir com a gente. Legal. Tá? Então, quando nós somos os líderes, usam a nossa estrutura, que realmente é uma estrutura de uma das líderes do mercado. Mas pode ser diferente? Pode. Tudo isso tem que estar na regra do jogo, que é o instrumento de constituição. Entendi. Tem um limite de empresas para constituir um consórcio, ou quantidade, um limite mínimo, um limite máximo? Via de regra, não. Tá? Via de regra, não. O que a lei de licitações traz é uma possibilidade de que o edital restrinja esse número de participantes. Então, coloque lá, é permitida a participação de consórcios de até 3 empresas. Tá? Isso foi uma alteração interessante, inclusive, na legislação. Com a lei nova de licitações, a 14133, se permitiu como regra a utilização de consórcios. Na lei anterior, você tinha que, de fato, permitir a participação. Com a alteração legislativa, isso agora virou a regra. Então, para não deixar participar consórcio, tem que ter justificativa e também para você limitar o número de empresas, também tem que ser justificado. Então, não é simplesmente, hoje eu decidi que eu vou deixar só 3 empresas participarem. Não, tem que ser justificado. Por que não podem participar 10, 15, 20 empresas? Não é usual. Normalmente se usa ali de 3 a 5 empresas, 2, é o que a gente vê na prática aqui no gerenciamento, mas tem que ter uma justificativa para essa limitação. Certo. E por que constituir um consórcio? Por que se juntar a outras empresas para exercer alguma atividade e tal? É obrigatório, principalmente na área pública, a gente escuta muito de constituiu-se um consórcio, ou consórcio responsável por tal obra, por exemplo, aqui o Vale do Anhangabaú, né? O consórcio responsável. É obrigatório ser um consórcio público ou pode ser uma única empresa? Não é obrigatório. Vou começar de trás para frente. Então, condições financeiras, condições de acervo. Então, se você tiver atestados anteriores que consigam comprovar a experiência sozinha, tiver condições técnicas também de equipe de executar esse contrato sozinha, super pode ir sozinha, não é uma obrigação, é uma possibilidade, né? Então, realmente, você pode constituir um consórcio ou não. E por que constituir? Eu comecei falando que não era tão diferente daqueles consórcios dos bens. Certo. Então, quando você procura um consórcio de um banco para comprar uma casa, comprar um carro, normalmente é porque você não consegue comprar sozinho com o seu próprio dinheiro. Certo. Então, você vai no consórcio, compra uma cota, vai participando daquele grupo, eventualmente é sorteado, né, com a contemplação, compra o seu bem. Para que isso? Para que todas aquelas pessoas reunidas consigam um a um comprar o seu bem reunidos. É mais ou menos essa a ideia. Então, por que eu constituo um consórcio? A gente tem uma licitação, por exemplo, de 100 milhões de reais. Imagina que a minha empresa não tem capital suficiente para comprovar que ela atende o mínimo exigido pelo edital. Ela vai buscar uma outra empresa que vai compor junto com a gente, vai somar, uma somatória de atestados, uma somatória de capital, uma somatória de experiências para participar disso. E aí você consegue reduzir o risco e você consegue ampliar também a efetividade. Você aumenta a qualidade, você une a expertise de todas essas empresas e juntas conseguem efetivar de fato o objeto contratual. Para isso que a gente busca o consórcio. Acho que consórcio de bens, a gente sempre escutou que o melhor negócio é o consórcio, né? A gente já vem daquele termo, consórcio é melhor que financiamento, e tem essa união de pessoas, a gente pode trazer isso para o consórcio empresarial também, que um consórcio, ele é um melhor negócio? Eu entendo que sim. Eu acho que só não é um melhor negócio quando você tem realmente uma empresa muito robusta. Né? Então, que não faria sentido você dividir
aquele contrato com uma outra empresa. Sim. Então imagina assim, nós construímos uma empresa que consegue atender a tudo sozinha, que investiu nisso, que tem é encorpada para isso, tem uma estrutura robusta, não faria muito sentido, de fato, pegar um contrato e dividir com alguém. Certo. Porque a gente divide responsabilidades, divide execuções, mas também divide, obviamente, os lucros, o resultado. Sim. Então, tendo uma estrutura como essa, pode ser que não faça sentido. Tá? Agora, tirando essa possibilidade, eu sempre acho que o melhor é reunir. Então, com a comunhão, você consegue ter pontos de vista diferentes, ter expertises diferentes e que vão somar. E os melhores negócios, né? Exatamente. Maiores. Os maiores negócios. Legal. Você falou bastante do acervo técnico. Não é também um assunto que a gente tinha pensado, mas é muito bom esses bate-papos que vão trazendo. Uma coisa que a gente sempre fala na Bonin e que é um orgulho para nós é o nosso acervo técnico, a nossa equipe técnica, né? Somos uma empresa de serviço, uma empresa que é formada por pessoas e a gente tem um acervo técnico excelente e isso é muito bom, né? Na hora de unir uma empresa, tem uma empresa que ela divide acervo técnico também ou geralmente a gente define, essa empresa ela vai entrar com acervo técnico, essa empresa ela vai entrar, digamos, com capital, por exemplo. Tem isso ou não? Tem. Depende muito do que a gente está lidando. Tá? Então, normalmente, a empresa que vem contribuir só com acervo, que é o atestado que a gente chama, Sim. é aquela empresa que não tem um corpo muito robusto financeiro. Tá? Entendo. No nosso caso, dificilmente a gente entra num consórcio com uma outra empresa buscando só uma parte financeira. A gente já tem uma estrutura realmente muito boa, muito importante, então não é o caso. Então, na maior parte dos contratos que a gente entra, a Bonin sozinha já preencheria esse requisito financeiro. É mais realmente pela questão de capacidade técnica e não necessariamente porque nós não temos suficiente. Então, a Bonin não tem atestado suficiente ou as empresas que consorciam não têm atestados suficientes, nem sempre é só isso. Às vezes pode ser, por exemplo, nós temos uma expertise muito grande em uma determinada área, que é uma parte daquele contrato. E a outra partezinha do contrato, eu vou buscar um consorciado que é especialista naquilo. Tá? Por quê? Eu poderia contratar e de repente conseguir executar? Às vezes até conseguiria. Mas a objetividade a execução do contrato não seria tão boa. Então, realmente eu otimizo. Eu tenho uma prestação de serviço de mais qualidade, muito mais qualidade, e por consequência também aumenta o nosso lucro. E os melhores negócios. Os melhores negócios, sempre. E o que é um atestado? O que significa esse atestado? Vamos lá. O atestado nada mais é do que é como se fosse um recibo, para falar uma linguagem bem coloquial. O que é um recibo? É um comprovante. Então eu vou lá e executo um serviço. Fui contratado pelo órgão X para prestar um serviço. Quando eu termino a execução deste serviço, esse órgão vai me dar uma certidão dizendo assim, a empresa Bonin prestou este serviço com um contrato com tal valor, por tal tempo, executando as seguintes tarefas com os seguintes profissionais. Tá, para que isso? Para que eu consiga comprovar depois que eu tenho essa experiência e participar de outras licitações. Tá, esse é o grande X da questão. Como se fosse um certificado. É um certificado. Legal. Então, certificado. Quando a gente pega um profissional que a gente fala, esse profissional tem X anos de atestado, o acervo dele é muito grande, seriam certificados de todas as execuções técnicas que ele já teve. Perfeito. É comprovar o que ele tem de experiência. Legal. Que ele já trabalhou naquilo e que ele pode... Porque a gente está trabalhando, André, isso é bom deixar claro, com um maior cliente ou o mais importante cliente que existe nos negócios hoje, que é o povo. Sim. A gente trabalha com o dinheiro do povo, com o nosso dinheiro, né? E presta serviços para o povo, para a população. Então, o órgão licitante ele precisa zelar por essa empresa e por essa execução. Ele não vai contratar qualquer empresa. Mas aí vocês estão limitando o acesso das empresas menores? Não é exatamente isso. Tá? Tem outros meios dessa empresa aprender a fazer aquele serviço e aí depois poder prestar o serviço para o poder público nos contratos maiores. Sim, então, afinal ela tem que entregar o melhor para a população. Exatamente. Então é para isso, você se certificar que aquela empresa sabe o que está fazendo. Ou aquelas empresas, no nosso caso os consórcios, sabem o que estão fazendo. É isso. Então, e complementando, então, esse atestado normalmente para os nossos serviços, que são os serviços de engenharia, eles são acervados junto ao CREA. Tá? Numa empresa de arquitetura pode ser junto ao CAL ou ao Conselho de Classe, mas no nosso caso junto ao CREA. O CREA acerva isso. O que significa acervar? Ele vai identificar esse atestado, vai conferir esse atestado, a validade, os requisitos formais estão todos ali, e aí ele chancela que aquilo realmente aconteceu.
E aí, junto com o atestado do órgão, a gente apresenta uma certidão de acervo técnico do CREA. Que legal. E uma vez constituído o consórcio, quais são os maiores desafios para iniciar esse projeto, para iniciar o trabalho, principalmente para a empresa líder? Tudo que eu falei até aqui, a gente colocou como pontos principais da utilização do consórcio. Então, as principais vantagens da utilização do consórcio. Eu entendo que as mesmas vantagens são as desvantagens. Por quê? Principalmente quando você atua numa liga tão grande, numa liga tão alta, né? A gente está na Série A aqui, na elite do país, na questão de licitações, nós temos empresas muito importantes e que têm muita expertise. O que isso acaba acontecendo? Quando eu junto empresas líderes de mercado num único consórcio, eu tenho muita experiência, eu tenho muita qualidade, eu tenho muita gente boa para executar, mas eu tenho métricas e metodologias diferentes dentro de cada uma delas. Então, qual é o principal desafio, ao meu ver? É pegar todas essas empresas separadas e colocar num lugar só. E fazer que isso realmente consiga executar um serviço bem feito, organizado, dentro do prazo e com o produto que tem que sair. Às vezes, eu e as minhas analogias, às vezes a gente tem ali um time de futebol com estrelas, com muitos jogadores muito bons, que acaba não ganhando nada e perde para aquele time que não tem tantas estrelas, mas está organizado, as pessoas conversam, o time se entende. Então, às vezes, o primeiro principal desafio é conseguir fazer com que essas empresas se entendam, conversem, falem a mesma língua e aí sim consigam entregar. E aí está um dos papéis principais da empresa líder, que é na operação. A operação, ganhar o contrato é uma dificuldade, mas a maior dificuldade do consórcio para mim é operar isso depois. Porque as empresas consorciadas, elas não são funcionárias, elas não têm um menor poder de decisão. Tá, a gente pode até falar, se você quiser, um pouquinho desse poder de decisão, dessa tomada de decisão dentro do consórcio, mas a líder ela não decide por elas, ela representa. E aí você conseguir unificar 3, 4, 5, 10 cabeças, ou melhor, 10 líderes de empresas que tem mais um monte de cabecinha dentro ali pensando, é muito difícil. Fala-se muito que sociedade é uma coisa difícil, que são pessoas pensando, então imagina que são várias empresas e cada empresa tem um grupo de sociedade com também pensamentos. Então, por favor, já continue então passando pra gente esse desafio. A líder, ela não toma decisão sozinha, né? Ela tem que juntar, ela tem que ser o equilíbrio para que todas essas empresas tomem uma decisão. Perfeito. E aí, como pode ser? Isso, de novo, o termo de consórcio, depois o instrumento de constituição, são a regra do jogo. Então, tem algumas maneiras de fazer isso. Tá? Normalmente, o que a gente vê é um conselho de gestão, um conselho gestor, que vai organizar como se fosse um conselho de empresa mesmo, e vai organizar a tomada de decisão. Então, o que vai se colocar? Óbvio, não são todas as decisões operacionais que precisam de uma reunião, de uma votação. As decisões operacionais padrões, elas vão tocando com a equipe técnica, né? Então, além dos sócios, a gente tem uma coordenação, a gente tem toda uma equipe que trabalha realmente e executa o serviço. Mas nas decisões mais estratégicas, a gente precisa que as empresas conversem. Então, normalmente, o que se usa é um conselho gestor. Como que compõe esse conselho? Cada empresa tem um representante, tá? Escolhe um representante, coloca lá, normalmente é um sócio, e aí esses representantes votam. Qual o peso desse voto? Depende do que as empresas decidirem. Tem consórcios que costumam colocar um voto para cada empresa, tá? Porque cada uma tem o mesmo poder, e aí decidem por maioria, e aí quando tem, por exemplo, 4 empresas e tem um empate, a líder decide. É o voto de Minerva, lá decide qual a solução. Também tem consórcios que respeitam a regra da empresa normal, então é de acordo com o seu percentual. Então eu sou líder, eu tenho 40%, eu vou ter os votos correspondentes, proporcionais a 40% do consórcio. As outras, cada uma dentro do seu percentual, e aí somando os percentuais, toma essa decisão. Certo. Tá? Mas existe esse conselho gestor, para não ter esse problema. Legal. Os contratos, eles têm um prazo também estipulado já em licitação. Eu já ouvi falando de renovação de contrato, pode ser, não é renovação, qual que é a palavra? Aditivo. O aditivo, mas que ele faz postergar. Então, vamos supor, eu fechei a licitação, era um contrato de 5 anos. Ele pode encerrar ou ele pode prolongar. Essa prolongação do contrato, ela já é definida lá na licitação, antes de iniciar, que pode sim ter um aditivo, ou ali não. Ele falou, é um contrato de 5 anos, eu posso aditar ou não, ou tem que estar pré-determinado lá na licitação? Não, essa definição de aditivo, de postergação de contrato, qualquer tipo de coisa nesse sentido vem da lei. Tá? Então, em tese, a não ser quando você está tratando de serviços contínuos,
que é um serviço que é necessário e realmente ele é continuado, aí você tem já um limite prévio para isso. Tá? Na atual redação da lei, pode chegar, dependendo do tipo da natureza do contrato, até 10 anos. Antigamente eram só 5, são 60 meses. Você pode ir renovando o contrato até um determinado limite, mas tem que observar essa questão do serviço contínuo ou não. Mas, em tese, o edital ele tem que trazer o tempo certo para executar aquele objeto. Certo. Então, exemplo, vai para uma construção, eu vou construir este prédio. Quanto tempo vai durar essa construção? 24 meses. Posso editar o contrato e aumentar o prazo? Sim, desde que seja necessário, justificado, e aí você vai fazendo renovações, enfim, justificadas para isso. Tá? Certo. E existe também o aditivo de objeto mesmo. Eu posso aumentar o quantitativo de serviço dentro daquele contrato em até 25%, também de uma forma justificada. Por quê? Porque o aditivo ele não pode significar um erro de projeto. Sim. Então, assim, eu esqueci de colocar isso aqui na obra, na licitação, no edital, então agora eu vou colocar um aditivo aqui e vou aumentar tudo. Não é exatamente para isso. Tá? Então, realmente tem que ser uma coisa muito explicada, muito justificada dentro dos limites legais. Sim, porque senão ele encerra. E aí me surgiu uma dúvida. Também existe a situação de encerrou o contrato e aí vai concorrer de novo, é o mesmo contrato, abre-se uma nova licitação do mesmo contrato. Por que ele não continua, não adita e se encerra essa licitação e abre uma nova? Tá, vamos lá. Esse contrato específico que a gente tem na casa, que a gente está fazendo regularização, tá? É uma regularização fundiária, inclusive com uma excelência muito grande, isso não sou eu que falo, é o cliente Sim. que traz, e a gente realmente tem uma boa parte da população muito feliz em receber seus títulos, tá, dos seus imóveis. Eu participei de um evento recentemente para isso e você identifica realmente na cara de cada um ali aquela satisfação, então é um serviço muito relevante. E aí acaba parecendo que a gente está continuando o mesmo contrato e não é isso. Parece isso. Por isso que eu coloco que o objeto contratual é tão importante. O primeiro contrato que a gente executou, ele tinha algumas áreas, tá? Específicas para serem executadas ali dentro, por regiões. Então, ele chega até um limite temporal que você vai executar aquele serviço. Então, assim, dentro deste tempo, eu consegui chegar em determinada extensão territorial e abarcar todas as residências que estão ali dentro. Tá? Então, eu fiz a regularização desse pedaço de terra aqui. Obviamente, não vai acabar, porque a gente tem, infelizmente, uma situação muito grande de residências, enfim, de imóveis precisando de regularização. O segundo contrato, ele acaba complementando o primeiro num sentido macro, mas ele não substitui e nem se confunde com o primeiro objeto. Então, na prática, o que a gente fez? O primeiro contrato, ele executou uma determinada extensão territorial, finalizou isso. Então, a gente tem lá as certificações, teremos um atestado com todas as certificações, Sim. com as titulações que foram feitas, com todos os imóveis regularizados. E no segundo contrato, a gente tem uma outra área para finalizar. Às vezes é o mesmo bairro ou a mesma área, o nome da mesma área, mas o território dentro, os imóveis envolvidos são outros. Por isso que acabaram sendo o mesmo. O serviço, em tese, é o mesmo. Entendi. Tá? Mas para não virar um serviço continuado, que aí ele vai falar assim, vamos fazer regulação fundiária. Do quê? Do que tiver. Isso gera uma incerteza, uma imprecisão, um certo tipo de imprecisão, e aí fica um contrato muito grande. Então, como eu pago a empresa? Eu vou fazer por mês? Depende. Então, a prefeitura, nesse caso a prefeitura, ou os órgãos públicos costumam ter um objeto mais determinado. Então, agora você vai fazer essa outra área. Às vezes é dentro do bairro, eu vou fazer a casinha daqui que infelizmente não chegou no primeiro contrato. Sim. E aí a gente toca. Legal. Falando do REURB, nós ganhamos o primeiro, executamos, como disse, é um orgulho para nós. Também participei já de entrega de título, a gente fez a entrega de título principalmente da área de mananciais, que fomos pioneiros em regularizar imóveis em região com uma área de manancial. E realmente é muito gratificante ver a mudança que a Bonin faz na vida das pessoas, né? E ganhamos novamente um outro contrato de regularização fundiária. Como você disse, é um território diferente, né? O trabalho, ele é o mesmo, mas é um território diferente, aí surgem desafios diferentes, né? O mesmo trabalho com outros desafios, com outro território, com áreas que tem suas dificuldades e particularidades, né? Então, e também eu entendo que por ser área pública e a gente ter mandato, ter
governantes que assumem, os contratos eles têm que ser assim com prazos determinados, também não poderia ser uma coisa, vamos regularizar então as casas de São Paulo, isso é um contrato único, não teria como até por essa questão, né, por particularidades, empresas. Sim, e por aquilo que eu comentei de se zelar pela excelência. Sim. Então assim, quando a gente pega uma empresa e coloca lá por 20 anos fazendo o mesmo serviço, é difícil às vezes você conseguir manter aquela execução com a excelência que precisa. Sim. Porque a gente não está falando só de cumprir contrato. Cumprir contrato é importante, mas às vezes ele não traz o que o povo necessita. A gente está falando de cumprir o contrato sempre com um pouquinho a mais. Sim. Para entregar realmente o que precisa ser entregue. Trazer um diferencial, uma tecnologia, né? E obviamente, a cada ano, a cada minuto, eu costumo dizer, a gente tem uma evolução. Então, é interessante realmente que se você consiga fazer por prazos determinados, ou prazos determinados, para não ter uma questão tão grande, ad eternum, para você conseguir controlar, ter essa zeladoria, esse controle da entrega, e também para você pensar em valores, em reequilíbrio econômico-financeiro, não só um reajuste, enfim. E também, obviamente, para você dar oportunidade a outras empresas. Sempre a gente tem gente boa trabalhando, então, às vezes, um consórcio consegue ganhar de novo, porque executou realmente com maestria e foi muito bem na licitação, acabou ganhando. Mas a ideia é que você sempre amplie a competitividade, isso não sei o que criei, está na lei. Tá, isso vem na lei de licitações, vem na Constituição, é a ampliação da competitividade para que mais empresas possam entregar para o poder público, que é o nosso maior contratante hoje. Sim, e também a área privada tem a constituição de consórcio também para a área privada, não apenas para a área pública, então. Sim, tem. É porque o consórcio, ele realmente é uma união de empresas para executar um objeto. Tá? Então, ele não precisa ser advindo da lei de licitações. Como eu coloquei no começo, a lei das SAs, lá de 76, se não me falha a memória, ela já previu o consórcio. Então, isso não é uma criação de agora. Tá? Então, isso pode ser feito sim para a criação de empreendimentos, para a execução de algum objeto mais complexo, isso, tanto na área privada quanto na área pública. Interessante. A gente veio para abordar o que seria o consórcio e a gente descobriu um monte de coisas, né? Para ver que realmente é um tema que está no nosso cotidiano, que a gente acha que é uma coisa simples, mas ele é a base de praticamente todas as nossas execuções de serviço, né? Sim. Que legal, nossa, foi muito bom. Obrigada. Tem mais alguma coisa que você acha que a gente pode contribuir em relação à sua área, né? Nem em questão apenas a um consórcio, né? A constituição de um consórcio, mas a sua área, tem alguma coisa que você acha? Eu acho que, primeiro, agradecer de novo pela oportunidade, sempre bom estar com vocês aqui. Eu acho que, pensando em licitação pública, né? Eu gosto muito de falar que é um dos maiores contratantes que tem, não no Brasil, mas no mundo, né? Que de uma certa maneira, você tem um serviço que é muito bem pago, respeita os valores de mercado, mas também acaba prestando um serviço muito gratificante. Certo. Né? E eu sou apaixonado por licitação desde sempre, foi a minha tese de estudo na faculdade, é o meu campo de trabalho hoje, tanto na advocacia quanto aqui dentro da empresa com o nosso desenvolvimento de negócios. E o que eu posso dizer é que para que as pessoas olhem mais para isso. Sim. Acaba ficando até um pedido meu, mas para que as pessoas olhem mais para isso, se interessem por isso, estudem. Muita gente costuma vincular licitação pública a coisa errada, a crime, enfim, a política, a escândalos, e a gente sabe que isso realmente acontece, infelizmente acontece. Para quem gosta, que é um campo bom, gostoso de trabalhar, muito técnico, muito específico, mas muito legal de trabalhar. E é o cotidiano da população, né? Como você falou, o nosso país, ele é um país que tem essa política pública voltada ao cuidado da população, né? A vida das pessoas é muito gratificante ir numa entrega de título e em alguma apropriação de CDHU que a gente faz e ver a pessoa, né? A dignidade que a gente traz para o ser humano, ele ter ali o documento, não é só o documento da casa regularizada, é o poder dele, é um bem que ele pode deixar para de herança, é um documento que ele tem, que ele pode usar para trazer capital, pegar um financiamento para ajudar dentro de casa, né? Dignidade humana, né? Então, a licitação, ela traz esse cuidado
a evolução, não apenas o cuidado com a população, o cuidado com o ser humano, mas também com a evolução das cidades, com o negócio, né? Mover o negócio que vem da licitação e ajuda tanto nas áreas privadas também, que fazem o fluxo, né? O financeiro, a economia do país, né? No funcionar. E um último, de repente, comentário que eu estava tratando do interno das empresas, né? Das pessoas para trabalhar dentro das empresas para fomentar e fazer as licitações, mas também tem um outro lado, é pedir para os consórcios, para as empresas, para os contratados, que também olhem aonde eles estão trabalhando e para quem eles estão trabalhando. Eu ouvi, numa das últimas entregas que eu acompanhei, um comentário, enfim, um depoimento de uma senhora que dizia exatamente isso, assim, tava com o título lá, com a escritura, né, da casa na mão, ela olhava para a câmera e respondia. A pessoa perguntava, como a senhora está se sentindo, está feliz? E a resposta era a seguinte: agora eu posso morrer em paz. Olha. Então, perceber que o destinatário final é o povo. Então, toma cuidado com o que vocês estão fazendo, viu, empresários? Ó, mais uma... para que a gente realmente consiga cumprir essa função social. Sim. E entregar. Porque as empresas são bem pagas, os contratos são cumpridos, mas a gente tem que executar direito. Sim. Então, para todo mundo, para que o lixo não fique na rua, para que o prédio não caia, né, para que não tenha desvios, enfim, para que a gente realmente olhe e zele por quem está contratando a gente. Porque o governante, ele é um representante, é como o líder do consórcio. Exato. Quem está contratando a gente realmente é o povo. É o povo. Obrigada, foi mais que esclarecedor, foi um papo bem, uma troca, né? Obrigada por estar aqui com a gente, obrigada por compartilhar bastante conhecimento e continuem acompanhando a Bonin com os nossos insights, com as nossas novidades e conhecimento do setor. Não esquece de compartilhar esse vídeo para chegar a bastante gente.